tenho falado na rádio que é impossível você admirar os Estados Unidos, o que são os Estados Unidos, o conceito de Estados Unidos, livre tarifa, livre comércio, liberdade individual, liberdade tarifária, e admirar o Donald Trump ao mesmo tempo. É impossível. É um ou outro, né? Peguemos aqui, portanto, esse vídeo do mais importante, do mais emblemático de todos os presidentes republicanos. O mais amado, inclusive. O mais amado até hoje. Por pesquisa comprovada. Né? 1987, falando sobre a ideia de aumentar as tarifas contra outros países, que é algo que já havia sido colocado em prática em 1930, na época do crash da Bolsa. A gente vai chegar lá. Mas primeiro o vídeo de 1987 do então presidente Ronald Reagan. First, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity. Now, it hasn't always been easy. There are those in the Congress, just as there were back in the 30s, who want to go for the quick political advantage, who risk America's prosperity for the sake of a short-term appeal to some special interest group. E aí tem um vídeo muito curioso, a gente já vai comentar esse, que mostra que os americanos, se tivessem prestado atenção na aula, saberiam que essa é uma má ideia. Não necessariamente na própria aula, mas na aula do filme Curtindo a Vida Adoidado, que é do final da década de 80. Vocês vão lembrar da cena em que aparece lá o professor dando uma aula chatíssima, os alunos estão quase dormindo ali na frente do professor, e ele está falando exatamente sobre a economia dos anos 30, quando os Estados Unidos adotaram um plano de tarifas para equilibrar o déficit decorrente do crash da Bolsa de 1929. Venha comigo neste passeio pelo túnel do tempo. Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado extra, emenda sagrada do aumento das taxas, que alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas no esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Não adiantou nada e os Estados Unidos despencaram na Grande Depressão. Você viu o Trump ali no fundo da sala? Viu? Ele tava aí. Era aquele cabelo amarelo. Eles estavam dormindo. Ele tava dormindo, babando. O Donald. Donnie, wake up. Tava lá. Engraçado. Primeiro, se você não viu esse filme, faça um favor a você mesmo. E às 7h30 da noite, Clássico. calma, não apressa. Às 7h30 da noite, você corre lá e vai assistir Curtindo a Vida Adoidado, um clássico da Sessão da Tarde, um filme engraçadíssimo até hoje. Agora, tava tudo ali, né? Tá tudo ali. Assim, eu estava conversando hoje de manhã a respeito desse assunto, a gente acaba falando muito sobre esses assuntos, né? Só se fala em Trump. Né? E daí fala assim, não, porque ele é louco, ele é doido, ele não sabe o que ele... Não, ele sabe o que ele faz. Ele tem uma estratégia. O problema é que o mundo inteiro acha que essa estratégia... bom, boa parte do mundo acha que não tem, mas quem acha que tem, acha que vai dar errado, né? Que é resetar a economia. Ele chegou a usar esse termo, né? Espalhar o pombo em cima do jogo de xadrez, né? E por quê? Porque não vai dar mais para pegar a China. Não vai dar mais para pegar a China. A China hoje em dia é parceira comercial de metade dos países do mundo e aqui não é uma força de expressão, né? Você tem 200 países no mundo, né? A FIFA acha que você cento e não sei quantos,
COI acha que é quase 200, a ONU um pouquinho menos. A FIFA tem mais. A FIFA FIFA tem mais e o que a COI. ONU, né? FIFA e o COI tem mais. Mas 180 e 200. Mais de 100 tem a China como principal parceiro comercial. Então, não vai ser só a força de um lado, seja esse lado quão forte for, como a economia americana, que vai conseguir fazer com que o movimento do disparo, né, a onda vá, derrube tudo e volte do jeitinho que ele quer. Que a onda tá indo, mas não vai voltar, capaz de voltar na testa. E é bem capaz mesmo de voltar na testa do Trump. E aí tem um problema ainda, porque não é só na testa do Trump e dos americanos. Porque como a imbricação, que foi criada pelos americanos lá atrás, né, de construir de levar as indústrias para fora, ficar com serviço, pagar salários menores e pagar menos pelos produtos, porque esse foi o objetivo da globalização, tá voltando na testa deles e de todo mundo, porque a coisa está hoje muito imbricada. Mas o Aldrin, ele tem mais 3 anos de governo, 3 anos e meio de 4, né? 4, né? Acabou de começar. 70 dias. É que tanta coisa aconteceu, mas acabou de começar. Ele tem mais 4 anos de governo. Não sei mais quantos anos de vida tem, espero que tenha muitos, mas já é quase um octogenário. Quanto tempo vai demorar para que haja algum efeito positivo, se é que haverá algum efeito positivo? Porque o que a gente está vendo aí Se que é haverá. que o mais provável é que daqui a 4 anos o Império Americano esteja seriamente atingido, né? Hoje o Eli Schwartzman escreveu uma coluna na Folha de São Paulo dizendo: o agente laranja destruiu os Estados Unidos. Quer dizer, ele que poderia ser lembrado como presidente daqueles lunáticos lá, né, enviado por Deus, pelo QAnon, para, enfim, acabar com a pedofilia, com o pessoal que bebe sangue, pode ser lembrado como o cara que ficava tocando a lira enquanto o Império era destruído. Tem método aí? Então, eu me permita discordar um pouco do amigo Eduardo aqui, mas eu não consigo ver no Trump um porquê. Assim, eu não acho que ele saiba o que ele está fazendo, não. Você dá uma passada assim nos canais, nos perfis de influenciadores de mercado financeiro, desde o início desse ano, quando o Trump assumiu, e houve muita comemoração da parte dessas figuras, né, porque são de direita. No início você via assim, quando o Trump começou com as primeiras medidas dele, polêmicas, algumas frases, alguns títulos, né, thumbnails, dizendo assim, não, o Trump está fazendo umas coisas um pouco bruscas assim, mas ele sabe o que está fazendo. O Trump tem um plano. O Trump está enxergando algo que a gente não está enxergando. Isso foi no início do ano, janeiro, fevereiro. Agora você dá uma olhada nesses mesmos perfis, nesses mesmos canais, a galera já abandonou o barco. Esse cara tá louco, esse cara vai causar um crash total. Os mesmos perfis, os mesmos influenciadores. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar uma coisa, a gente tem que dar os nomes como elas são. Eu acho que o Trump é um estúpido. Sim. O ex-primeiro-ministro da Espanha, o Felipe Gonçalves, falou isso hoje. Então, ele é um estúpido, ele é um ignorante. Há muito tempo. É um estúpido com poder. Poder estúpido, acho financeiro. Que em português burro fica melhor, não é? Porque o estúpido pode ser alguém agressivo, né? Não, então, eu acho que tem uma, estúpido, né? uma definição. A ciência política estuda a estupidez, né? Tem vários cientistas políticos que se dedicaram. Teoria da estupidez, tem vários tratados a respeito. Falam da estupidez como um fenômeno social, não como um adjetivo para insultar ninguém. Não se trata de falta de estudo, não se trata de uma deficiência mental. Não é isso. É um fenômeno social a qual qualquer um de nós está sujeito. A estupidez na ciência política, na ciência social, ela é classificada como uma ausência de raciocínio crítico, de pensamento crítico. Quando uma pessoa abre mão de pensar criticamente, ou quando uma sociedade abre mão do pensamento crítico, essa sociedade, esse grupo de pessoas ou esse personagem podem ser classificados como estúpidos. E estúpidos por quê? Porque eles não conseguem promover nenhum tipo de benefício, nem a si mesmos e nem ao grupo em que eles vivem. Ou seja, eles são o pior tipo dentro de uma sociedade. Não existe personagem pior
do que o estúpido, porque ele só causa danos, prejuízos a todos, inclusive a ele próprio. É o famoso idiota com iniciativa, né? Com iniciativa e com o poder, né? Não é difícil de perceber, está na história do Trump, está no filme que a gente citou na semana passada, está no livro dele, o quanto o Trump é um sujeito que cresceu como figura proeminente ali na sociedade nova-iorquina, como um cara mimado, um cara que sempre buscou os holofotes, que abriu e fechou um monte de negócios. Ele teve várias empresas que faliram. É um cara que sempre surfou na mídia, que sempre se apresentou nas capas de revista, nos programas de entretenimento da TV americana, e que saltou de um reality show para a presidência da República. Eu só estou falando disso porque eu acho que esse é um aspecto que a gente precisava se aprofundar mais. O Brasil está tendo uma oportunidade agora, estão discutindo reforma política. Eu acho que a gente podia pensar um pouquinho mais sério nessa questão, porque eu não sei como, tá? Mas eu acho que é uma questão que precisava ser debatida. De que forma você evita que personagens assim cheguem ao poder, saltem de um reality show para a presidência, ou um cantor sertanejo de repente virar presidente da República, ou um influenciador das redes sociais. A gente tem Instagram bombado. Tem vários. O Zelensky era um comediante. Zelensky, eu ia chegar nele, exatamente. O Milley. Que vivia o Milley era um personagem ridículo. Fazia os programas mais apelativos da TV argentina. Exato. E vira presidente. Então, botar um estúpido no poder, e aí, de novo, a ausência do pensamento crítico. Na Alemanha dos anos 20 e 30, você tinha uma sociedade completamente refém, vulnerável, enfraquecida pela Primeira Guerra Mundial, destruída economicamente com a hiperinflação, e que caiu facilmente no papo apelativo, fascista, né, de um Hitler, que era um sujeito despreparado para ser um presidente, para comandar um país. Qual é o fenômeno que a gente tem hoje, nos dias de hoje, que tornam sociedades inteiras completamente reféns e que desligam o seu pensamento crítico? As redes sociais. Não é à toa que esses caras que a gente acabou de citar aqui vivem surfando nas redes sociais. São caras que bombam no Instagram, são caras que têm números, milhões, né, de seguidores. Eu acho que a gente precisava pensar seriamente nisso, criar algum mecanismo, não sei qual, mas acho que isso podia ser debatido ali pela Câmara dos Deputados. Vamos fazer uma reforma política, vamos pensar nisso. Temos um problema. A Câmara dos Deputados hoje em dia é formada em grande medida por esses caras. Também, exatamente. Né? O presidente Ulisses Guimarães, né, ele tinha uma frase interessante sobre a qualidade do Congresso Nacional. Né? Quando viravam para ele e diziam assim: presidente, não é possível, como esse Congresso é ruim, a gente nunca teve um Congresso tão ruim. Daí ele respondia assim: espera só para você ver o próximo. Né? E não existia redes sociais. E eu tive a oportunidade, o Megali também teve, eu morei em Brasília 11 anos, eu cobri Congresso Nacional. A gente sabia no Congresso Nacional que na esquerda e na direita, às vezes até mais na oposição e no governo, propriamente ideologicamente, você tinha, esse deputado aqui entende de aposentado. Esse deputado aqui entende de previdência. Esse aposentado aqui entende de assunto internacional. Esse aqui entende de... Hoje em dia, não tem. Hoje em dia você só tem gente com celular ligado no Congresso Nacional. E é essa gente que vai parar lá. Por isso é que eu entendo o que você quer dizer, mas tá difícil dependendo dessa moção. Eu não quero correr o risco aqui de afrontar a democracia, todo mundo tem o direito de se candidatar. Mas algum mecanismo, algum obstáculo, alguma barreira deveria ser criada? Eu concordo, mas eu também não consigo enxergar que barreira seria essa que não afrontasse o princípio da igualdade entre... Né, porque... O nosso artigo 5º, né? Mas é um risco real que a gente corre. O palhaço é tão cidadão quanto o advogado, sim, né? Então... A gente difícil imaginar. Só para atrapalhar de vez a pauta, para ela não andar, a gente tem na questão da exposição. Porque quem trabalha em meio de comunicação por concessão, rádio e televisão, precisa se afastar pelo menos com 6 meses de antecedência. A internet, por não ser um meio concedido, talvez não tivesse a mesma coisa, mas o grau de exposição é tão grande quanto... A gente viu, inclusive, Pablo Marçal, que foi o último desses que
fez da sua vida na internet aparecer mais fortemente numa eleição, ele cometeu crime eleitoral na véspera da eleição. Né? Ele ia virar prefeito de São Paulo. Então, ele cometeu crime Se eleitoral. ele não faz essa cagada, então, ele tinha uma grande chance de virar o prefeito de São Paulo. E deve perder os seus direitos políticos pelos próximos 8 anos a partir da eleição passada, porque é quase que indiscutível o que aconteceu. Mas talvez seja por aí. Porque daí eu não estou falando do A ou do B. Eu estou falando de A, B e C que ocupam um espaço de exposição que faz com que ele ou ela estejam em vantagem com relação àqueles que não apresentam. Só que daí alguém vai dizer assim, mas agora todo mundo pode. Então, mas é um problemático.